ser sincera, eu não sei como começar esse vídeo. Idealizei bastante, mas não sabia como começar. E é sobre isso que a gente vai refletir hoje. Sobre como o medo ele acaba paralisando a gente de viver tanta coisa. Como que o medo nos priva de ver a beleza do ordinário de Deus. Essa semana eu refleti bastante sobre a questão da intensidade. A nossa geração está muito mal acostumada com a palavra emocionar. Eu vi um vídeo no Instagram não, um vídeo no TikTok, de uma menina meio que comediante, tal, não é cristã nem nada, mas ela tava falando assim, sobre como as pessoas julgam as outras pessoas por demonstrarem seus sentimentos. Ela disse, olha, se eu conhecer uma pessoa há uma semana e essa pessoa me fizer bem e eu passar na rua, ver uma coisa que eu me lembrar dessa pessoa, eu vou comprar um presente porque eu tô sentindo aquilo no momento. Isso me faz refletir sobre a vida. Porque o medo já me paralisou de viver muitas coisas. O medo já me paralisou de responder simples perguntas na escola, em que eu sabia a resposta. O medo já me paralisou de aproveitar certas oportunidades por, poxa, será que eu sou capaz de fazer isso? E se der errado? O medo já me paralisou de evangelizar alguém. Sabe quando você sente que aquela pessoa ali, poxa, eu vou levar aquela pessoa à frente para aceitar Jesus na igreja. E o medo disse, não, acho que ela tá com a Bíblia na mão, ela não deve ser, sabe? Ela já deve aceitar, já deve ter aceitado Jesus e tal. E quando você olha, justamente aquela pessoa tá indo à frente aceitando Jesus. E você pensa, poxa, poderia ter sido eu. O medo faz isso com a gente. Desde criança, a gente tem medo de expressar, talvez, nossas emoções. A gente aprende a se conter. Claro que a gente não vai abrir nosso coração para qualquer pessoa e ser displicente, né? A Bíblia fala que a gente tem que tomar cuidado e sobre tudo que nós devemos guardar, nós devemos guardar o nosso coração. Mas a maior prova de amor intenso foi a da cruz do Calvário, a de Jesus. Por que a gente tem medo de viver essa vida que é única? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho. Jesus, ele teve medo. Jesus disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. A gente não pode deixar o medo nos privar, sabe por quê? Porque desse mundo, como já dizia a música escrita para Silvio Santos, que do mundo a gente não leva nada. Nada. Duas coisas que fazem a gente refletir muito sobre a vida: o nascimento de um bebê e a morte de alguém. O nascimento de um bebê nos mostra coisas novas, ciclos, portas que se abrem, oportunidades, e a morte de alguém nos faz refletir em como nós vivemos essa vida. Eu descobri no trabalho que Silvio Santos tinha falecido e eu fiquei chocada. Quando disseram, ele faleceu, eu fiquei, não, como assim? Abri o Instagram e vi. E eu confesso a vocês que eu chorei e fiquei triste, porque eu cresci assistindo ele, sabe? A gente chegava dos cultos e tava lá, Silvio Santos. E por que eu tô falando sobre tudo isso? O cara viveu 93 anos. E ele não teve medo, sabe?
Ele viveu intensamente, ajudou muitas pessoas. E às vezes a gente tem medo, sabe? A gente só tem uma vida para viver. A gente só tem uma vida para amar, a gente só tem uma vida para falar de Jesus. A gente só tem uma vida para aproveitar com os nossos pais, os nossos amigos. A gente só tem uma vida para olhar para aquele novo convertido que ninguém tá olhando. E às vezes não é nem por maldade, é porque Deus colocou isso no seu coração e você deixa o medo dominar, entende? A gente só tem uma vida para evangelizar, na escola, na faculdade. Eu me arrependo muito de na escola não ter feito mais. Mas a gente não pode viver de arrependimento. Se tem uma coisa que eu aprendi, é não viva de passado. Os discípulos, eles tinham tido várias experiências com Jesus, várias, principalmente Pedro. E mesmo assim, eles sempre precisavam de algo novo, sabe? Busque sempre coisas novas. E viva o amor de Deus. Porque o amor de Jesus Cristo é um amor que lança fora todo medo. Eu queria um trecho de um texto escrito pelo Persevera Cristão. E ele diz assim: você não precisa temer. Jesus Cristo nos restituiu e nele o medo se dissipa. A única coisa que nos resta é viver. Não para si mesmo, mas com brincadeiras, sorrisos e coragem, para aquele que te deu a verdadeira vida. E ele coloca uma citação: quem tem medo da vida não desfruta de nada. Rushduni. A beleza da vida está no ordinário. Como é que a gente está vivendo essa vida, esse presente que Deus nos deu? Cuide da sua família, ame seus amigos, conheça pessoas novas, visite lugares novos. Eu vou contar uma experiência rápida. Eu fui para uma Santa Ceia com a minha mãe e eu vi uma menina e eu fiquei pensando, eu não vou falar com ela, não vou falar com ela. Quando terminou o culto, eu vi, ela ficou lá. Eu disse, não acredito, Espírito Santo, não faz isso comigo. E eu disse, eu não posso deixar o medo. Eu cheguei nela, eu não dei paz sem eu não perguntei nada. Eu disse, tu tem Instagram? Aí ela, oxe, do nada eu tenho. Aí eu passei o Instagram, comecei a conversar com ela, descobri que ela é nova convertida e tudo mais. E por que tá contando isso? O ordinário da vida. Quantas pessoas já passaram do nosso lado e a gente não percebeu? Porque às vezes a gente tá com tanto medo de errar e a gente acaba errando da mesma maneira por não simplesmente viver. Eu não tô dizendo pra gente ser displicente na vida e viver não deixa a vida me levar. Mas se a gente viver pela submissão e dirigidos pelo Espírito Santo, o medo não vai fazer parte da nossa trajetória. Ele pode até aparecer. E aí, o medo, ele nos protege de muitas coisas também. Mas ele não pode ter o domínio sobre a mesa de controle divertidamente. Quem deve dominar sobre as nossas emoções é o Espírito Santo. Então vamos viver, vamos amar, vamos sorrir, vamos falar do amor de Jesus. Porque a gente pode viver 93 anos, mas a gente pode não viver. Gabi, você tá me fazendo sentir remorso. Bola pra frente. Não deixa o medo te travar. Só vive. Do mundo, a gente não vai levar nada. Vamos sorrir, cantar, falar do amor de Jesus. E viver a verdadeira religião. Cuidar dos órfãos, das viúvas. Fazer como Jesus. Sentava com os pecadores e não se deixava contaminar, mas pregava do seu amor. Cuidava das pessoas. Ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Seja intenso. Ame. Porque a maior demonstração de amor já foi demonstrada por você na cruz do Calvário. Jesus te ama. Viva para aquele que te deu a vida.